Olá, o nosso muito boa noite a você, web espectador que está nos acompanhando ao vivo nessa transmissão. Estamos abrindo o canal de áudio e vídeo no Facebook da Federação Catarinense de Desporto Escolar para mais uma vez apresentar o programa FCDE Educacional, um programa voltado exclusivamente para você. E hoje vamos falar a respeito de uma modalidade que domina o mundo esportivo atualmente, o futebol. E ícones do futebol, ícones promotores e desenvolvedores do futebol em Santa Catarina estarão participando dessa nossa transmissão. Destaques, portanto, para três importantes personagens, ou quatro importantes personagens, aos quais nós vamos apresentá-los a partir de agora. Jefferson Ramos Batista é o nosso convidado para participar do FCDE Educacional. Profissional de educação física, professor universitário, técnico e preparador físico no futebol, instrutor de treinamento funcional, por 10 anos coordenou as ações esportivas da FESPORT na Grande Florianópolis, foi diretor de esportes da FESPORT em 2018, coordenou por diversos anos o Campeonato Catarinense Escolar de Futebol Moleque Bom de Bola e é membro da diretoria executiva da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani. Jefferson Ramos Batista, quem nós damos o boa noite inicial nesta noite de quarta-feira aqui no FCDE Educacional. Boa noite, Jefferson. E amigos que estão ligados ao vivo no Facebook da FCDE, queria também dar uma boa noite especial ao Mauri, meu amigo lá de Chapecó, né, representando todos os profissionais lá do Oeste, professora Bina, também de Criciúma, representando os profissionais lá do sul do estado de Santa Catarina, e também boa noite ao professor Matheus, né, que também representa aqui os profissionais da Grande Florianópolis. É uma satisfação muito grande dividir um pouquinho de conhecimento nesta noite falando sobre o futebol escolar. Muito bem, muito bem. Portanto esse é o nosso convidado especial da noite de hoje, Jefferson Ramos Batista. Nós tivemos uma pequena queda no nosso sistema, parece que a gente vai ter que reconectar os nossos convidados na noite de hoje, mas eu vou dizer para vocês que, além do Jefferson Ramos Batista, nós temos a participação de Amaury Giordão, coordenador esportivo da FESPORT, para a região de Chapecó. Ele também é diretor técnico da Federação Catarinense de Desporto Escolar, coordenador técnico de futebol feminino da Chapecoense e diretor de esportes da Escola Lourdes Lago, em Chapecó. Inúmeras conquistas teve Amaury Giordão na sua carreira esportiva, especialmente no esporte escolar. Bicampeão brasileiro feminino de futebol escolar, com participação nos últimos 2 mundiais de futebol escolar, realizado pela ISF, a Federação Internacional de Esporte Escolar, em Praga, em 2017, e Belgrado, em 2019. Foi 4º lugar e 3º lugar, respectivamente. Matheus Steinmetz Coelho é outro convidado no programa de hoje. Ele é mestrando em treino desportivo de futebol pela Universidade do Porto de Portugal. Graduado em Educação Física pela UDESC, faz intercâmbio de graduação na Universidade do Porto, em Portugal, atuante em linhas de pesquisas sobre identificação, seleção e desenvolvimento de jovens futebolistas, sendo integrado ao Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto, órgão de Portugal. E, por último, a representante feminina do futebol está conosco, a técnica Sabrina Cassol. Ela é graduada em Educação Física, pós-graduada em Futsal, com licença B da Confederação Brasileira de Futebol. É treinadora do Criciúma Esporte Clube, no naipe feminino,
com trabalho dando ênfase, inclusive, no desenvolvimento motor, aprendizagem motora, maturação, aspectos técnicos e táticos. Funcionária da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, junto ao projeto de futebol extracurricular União SA. A experiência profissional junto ao Guarani de Palhoça e o União Brasil, o Boa Vista Futebol Clube e o DF Futebol Clube Porto de Portugal. Com participação também, experiência profissional no RCD Espanhol da Espanha e o Slaski Wrocław da Polônia. Portanto, estas as credenciais dos nossos convidados. Nós estamos com um bug ainda, lamentavelmente, com um bug dos nossos colegas. Vou tentar aqui minimizar esta situação e fazer com que todos possam voltar a essa situação. Lamentavelmente, estamos aí, portanto, já ao vivo com os nossos colegas. Eu já apresentei o currículo de todas, né? De todos os participantes e não dei boa noite. Vou começar dando boa noite pela Sabrina. Boa noite, Sabrina, tudo bem? Bem? Boa noite, Júlio, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a participação, é um grande prazer estar participando aqui com o Jefinho, né, grande amigo, a Mauri também, grande batalhadora de futebol, e conhecendo o nosso novo colega aqui também, o Matheus. Tudo bem, já que você citou o Matheus, eu vou dar uma boa noite para o Matheus, portanto. Boa noite, Matheus. A gente também, né? Eu acho que é uma oportunidade bem interessante para a gente estar falando um pouco sobre futebol escolar, ainda mais com esses três feras aqui que são referência no estado. Que a gente tenha uma noite produtiva e eu acho que é isso, acho que vai ser bem interessante. Por falar em noite produtiva e feras, tem um fera lá em Chapecó. Boa noite, meu caro Amaury Jordan. Boa noite, Júlio. Agradecer o convite da FCDE para participar de mais uma live, né, que está sendo um sucesso aí, projeto do PAF, da CBDE. Deixar um abraço aí para o presidente Neco, toda a diretoria, o Caran, coordenador técnico do projeto, e aos amigos aí, desejar uma boa noite e uma boa palestra aí, e vamos seguindo em frente. Portanto, aí estão apresentadas as 4 figuras importantes convidadas esta noite para falar a respeito do futebol. Ambos têm uma intimidade muito grande com a modalidade de futebol escolar, tanto nos naipes masculino e feminino. E nós vamos abrir a série de falas a partir de agora com a participação do Matheus. O Matheus, ele vai fazer uma introdução, vai nos falar aí a respeito dos possíveis atletas, a consolidação dos possíveis, a introdução, a formação de futuros atletas e sua experiência junto ao futebol europeu lá em Portugal, ele que é mestrando de uma universidade lá da Europa. Nós vamos ouvi-lo a partir de agora e ver o que ele nos traz de novidade, de informações a respeito do futebol que tanto nós amamos, meu caro Matheus. Mais uma vez, boa noite, né? Eu me sinto na responsabilidade de estar aqui divulgando um conteúdo importante, ainda mais que foi por intermédio do Jefinho, que é um amigo de longa data, pudemos conversar com o Neco e apresentar algumas ideias interessantes, debater sobre futebol, de fato, né? E eu também me sinto que é um momento importante, porque em semanas anteriores, pessoas como a professora Adriana Coutinho, que é da UDESC, que foi minha professora, a professora Maria Helena Kraesch, Ana Kraesch, que foram minhas professoras na graduação, estiveram aqui junto à FCDE promovendo conteúdo e eu acho que é uma oportunidade bem interessante para a gente estar passando informação de qualidade para todo mundo, né? Como o nosso caro Júlio falou, a gente só está aqui na intenção de agregar coisas. E eu espero que, de alguma forma, as pessoas se sintam atingidas, né? Como o Júlio bem disse, eu tenho uma relação acadêmica tanto à UDESC quanto a FADEUP, que é a universidade em Portugal, na cidade do Porto. E o meu histórico profissional sempre esteve aliado aqui no Brasil com o Guarani,
Eu e o Jefinho, a gente se conheceu, inclusive lá, né, Jefferson? Em 2016 eu tive contato em Portugal, meu primeiro contato. Em 2018 eu pude visitar o Śląsk Wrocław, que é da Polônia, conhecendo um pouco da formação deles, como que trabalham, os valores que eles empregam lá. 2018, 2019 tive no contexto de um dentro da estrutura do Porto, né, na cidade do Porto, o clube referência, e foi incrível nesse aspecto. Somei muitas coisas importantes para minha prática. Em 2019 também pude visitar o Espanhol de Barcelona, que é o derby lá, né? Tem o Barcelona que todo mundo conhece, o Espanhol que também é uma força interessante. E nesse ano eu fui agraciado de poder estar participando do Projeto União, que é um projeto extracurricular voltado para o futebol, consolidado aqui em Santa Catarina, né? Representou várias vezes no campeonato estadual também. E envolve muito o que a gente quer aqui de fato, né? Que é o esporte escolar. E assim, só para a gente ter uma ideia, né? Quis pontuar algumas coisas que eu creio que seja interessante. A Constituição brasileira, relativamente à parte educacional, ela faz umas distinções, né, em relativo ao futebol e todas as modalidades, e cita que uma delas é o contexto escolar, sendo que também a gente pode fazer um elo com a parte de rendimento, que é o que creio que a gente vai conseguir falar aqui também, né? Só que a gente precisa ter uma noção que mesmo dentro da escola a gente vai ter condições mais estruturadas e menos estruturadas. E isso é um elo permanentemente constante, né? A criança ela está no ambiente escolar e ela volta para casa, ela vai para a rua e isso tudo se torna formativo nesse percurso dela, né? Até chegar na mão do professor na educação física e do treinador que depois vai fazer o encaminhamento dele, né? E a educação física ela sempre teve uma ação muito forte na vida de cada um. Creio que aqueles que aqui estão foram influenciados pela educação física escolar em algum momento, tenho certeza absoluta. E eu acho que isso é o que nos move. Como a gente estava conversando anteriormente até na live, né, Mauri? A gente, creio que a gente gosta disso, a gente precisa dessa liderança sempre. E a gente, como hoje, profissionais da área, a gente vai continuar sendo essa liderança. Só que eu também acredito que a gente, em alguns momentos, a gente descontextualiza do objetivo central. Por que eu considero isso? Porque a gente vai ter lá na escola crianças que não vão jogar futebol, mas elas podem se interessar por futebol, né? E a Bina aqui talvez seja melhor para falar nisso, porque atinge um público que, teoricamente, as pessoas dizem que são relutantes, né? Que é o público feminino, mas ela vai poder até falar melhor, porque ela tem condições para, e que a gente sabe que não é bem assim. E um fator que eu creio que seja bem interessante aqui, a gente vai falar de uma forma talvez mais acelerada, é a parte do desenvolvimento motor, e que existe idades certas para a gente desenvolver determinados conteúdos, né? E às vezes a gente fica focado, o meu menino, a minha menina vai ter que correr muito, vai ter que chutar muito, vai ter que fazer. A gente tem que ter um pouco de domínio daquilo que a gente quer passar para eles, porque eles não são mini adultos, né? A gente não vai conseguir replicar tudo que a gente quer. Então a gente vai ter que entender quando, como e onde fazer isso, né? Eu acho que os profissionais que aqui estão fazem isso perfeitamente, cada um no seu contexto, né? Porque obtém os resultados que a gente acredita. Então, a gente também tem que ter condições de entender esses vários aspectos, cognitivo, físico, maturacional, técnico, tático, que são muitas coisas envolvidas na prática do futebol, né? Talvez quem esteja um pouco distante dessa realidade que é o futebol, talvez fique um pouco, né, não entende talvez na condição plena, né? E aqui tem uma referência que é o professor Gallagher, que é magnífico nos estudos que ele faz, que ele apresenta para a gente, né, algumas condições relativas à idade cronológica, ou seja, o indivíduo desde o período pré-natal, né, até o período pós-natal, ou seja, o desenvolvimento completo dele, ele tem estágios. Então, a gente sabe que uma criança de 7 anos não realizará determinados movimentos, em contrapartida, os de 14 poderão realizar. Então, talvez não seja a melhor idade a gente dar ênfase em determinados conteúdos. E isso a gente vê cada vez mais. Em determinados momentos, a gente tem desse equívoco, talvez, né? E a gente, para além disso, a gente tem que ter uma atenção própria e individualizada para as coisas. Os meninos e as meninas de Chapecó, elas têm uma condição socioeconômica, cultural, diferente das meninas lá do sul do estado, diferente de todos os meninos e meninas que o Jefferson conviveu no período do Moleque Bom de Bola.
Então, a gente tem que ter uma atenção individualizada, buscar entender a parte antropométrica, perfil socioeconômico, tudo que envolve o contexto escolar da criança. E a gente sabe muito bem que tem crianças que chegam na escola com um déficit alimentar, um déficit emocional, cognitivo muito grande, e a gente precisa, como profissionais de educação física, atingir eles também, né? E identificar quem é atrasado maturacionalmente, ou seja, aqueles que vão ter uma capacidade inferior de aptidão física geral, seja ela cardiorrespiratória, de força, de velocidade, sendo quando a gente compara indivíduos, digamos assim, maiores do que o previsto para a idade, né? Eu acho que todo mundo já pegou, já conviveu com aquele menino de 12 anos que já tem, sei lá, 20 centímetros a mais que a turma toda, e a gente fala, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse menino? Acho que, na realidade, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o resto dos meninos e meninas, porque aquele ali, digamos assim, ele está adiantado no processo dele, né? E eu acho que é muito importante a gente não negligenciar esses fatores. Por quê? Por que eu considero isso? Eu pude aprender durante a minha prática acadêmica e profissional que a gente tem que dar condições justas para todo mundo. E o desporto escolar, ele preza pela justiça, né? Por uma equidade, que todos gostem de fazer a prática esportiva no contexto escolar. É um lugar que a gente tem que integrar, somar, fazer com que as pessoas venham nos procurar. E eu posso falar que o meu professor de educação física na época da escola foi magnífico, porque me fez seguir nessa carreira aqui. E o Jefferson também foi um grande incentivador desde o início do Guarani, uma pessoa que eu sempre vou ser grata também. E aqui eu apresento aqui um breve resumo, né? A curva superior é relativa ao sexo feminino, né? E a curva inferior é relativa ao sexo masculino, e são sugestões, né, à medida que a idade cronológica passa. Então, a gente vê que nas meninas a gente pode desenvolver determinadas capacidades, seja, por exemplo, força, né, em determinados momentos, que são diferentes dos meninos. E a gente também tem um estirão de crescimento. Como é que será que a gente consegue relacionar tudo isso na educação física escolar? A gente precisa ter um conhecimento prévio para poder fazer a nossa intervenção, né? E tudo sempre linkando com a parte física, a parte mental, cognitiva, tudo isso é bem, eu acredito que é bem fundamental assim, né? A gente chega num momento que a gente começa a repassar conteúdos relativos às habilidades, né? Então, como eu falei anteriormente, tem aquele período pré-natal que as crianças são mais atos reflexivos, né? E se concentram também depois nos pós 4 meses de nascença, né? São ações que a gente não consegue manipular muito. Mas a partir do momento que ela vai criando um repertório motor forte, embasado, a gente vai criando condições para essa gurizada em casa, né? Fazendo atividade de fala, atividade de reação, atividades motoras interessantes e ricas para elas, com contextos bem variados, elas vão atingir um nível no futuro bem melhor, né? Então, bem mais adequado, que vai ser o que a gente vai querer depois ver em clubes, em campeonatos superiores, né? A gente tem noção que várias coisas afetam esse ensino das habilidades, né? E a gente pode trabalhar com várias coisas. A bola de diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes contextos de solo, né? Não só a grama perfeitinha, o tapete lá da Arena Condá, mas um gramado de terra, um gramado sintético, um gramado de areia, tudo isso vai facilitar a parte perceptiva, a parte de controle motor do indivíduo também, né? E tudo isso passa por a gente estar um constante acompanhamento deles, né? E às vezes a gente fica limitado ou querendo dizer que a gente não vai conseguir cumprir com tudo, né? Tudo que nos demanda, talvez assim. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui, aqueles que nos estão assistindo também, tenho certeza, eles têm um olhar bem sensível para todas as crianças que estão no contexto escolar. Por quê? Porque aquele método tradicional, talvez um pouco mais mecânico, engessado das tarefas, né, que era o jogar a bola por jogar a bola, só repetição, impede que a criança tenha um alargamento dos movimentos dela, que a gente diz assim, na parte mais científica, que é a literacia motora, ou seja, é o menino cair, levantar, rolar, é o cabecear com várias partes da cabeça, né, tocar na bola com várias partes do pé. Então, isso é bem importante, que a gente crie um contexto bem rico para ele. Só para depois, lá dos 12 anos de idade, por exemplo, a gente criar mais uma sistematização de treino, de condição mesmo de exigência de resultado, que já é uma coisa mais voltada para o rendimento, né? Não é um processo do esporte escolar, que a gente sabe que a CBDE e a FCDE
fomenta e é muito importante para a formação de atletas, mas naquele período que a criança é criança mesmo, a gente só está supervisionando as ações, digamos assim, né? Aqui eu botei uma imagem simples, que é a criançada sempre brincando com a bola, né? Bastante gente concentrada, a parte egocêntrica ainda bem latente, e eu acho que a gente tem que estar focado nisso, que a aprendizagem é muito mais do que o desempenho. Se a gente está focado lá na medalhinha, lá, né? A gente, com certeza, o Jefinho viu muito mais do que eu, grandes talentos surgindo no contexto do moleque bom de bola que nunca foram campeões, ou nunca nem foram finalistas de micro-regional, mas foram captados, foram levados para outros contextos, né? De especialização e chegaram onde chegaram, né? A gente tem vários exemplos disso. E aqui eu botei uma referência bibliográfica do professor Lloyd e colaboradores. No lado esquerdo são para o sexo masculino e do lado direito é o feminino aqui, né? Não sei se está aparecendo realmente dessa forma na tela para todo mundo, que são indicações do que a gente poderia trabalhar com determinada idade, né? Considerando a estrutura de treino, que é semi-estruturado, baixo estruturado, condições, o que a gente pode trabalhar, hipertrofia, potência, velocidade, agilidade, mas o foco de tudo isso é o FMS ali, né? Que é o Full Movement, ou seja, movimentos completos, que a gente só consegue fazer quando esse pessoal é criança. A gente não vai conseguir botar um menino de 17 anos para treinar cambalhota, por exemplo. Então, são condições que a gente na escola a gente tem que valorizar, porque o profissional de educação física faz parte desse contexto e é fundamental em tudo isso. Até a gente estava conversando semana passada com o Caran, eu principalmente, e a gente tentando fazer links, né, do que a CBDE faz de fato, que eu acho que é importante o pessoal ter noção desse fomento esportivo, né, e o que em determinados locais do mundo se fazem. E isso é um parâmetro positivo, né, para a gente estar em constante crescimento, seja ele profissional lá no campo ou acadêmico também, né? E aqui eu boto o modelo canadense, que bota na base de tudo da educação física escolar, na parte infantil, a literacia motora, ou seja, bastante experiência. Que isso tem que alcançar 100% da população. Porque a gente sabe que um mínimo, que é esse retângulozinho azul no canto esquerdo, vai chegar à excelência. O resto a gente tem que incentivar a participação do esporte, e isso é fundamental. Aqui também boto a referência da Federação Alemã, que tem vários estágios, e ele considera a escola como fator primordial, como a CBDE também promove aqui, ter esse envolvimento com a escola, micro-regional, regionais, para depois ter uma contextualização maior, né? Aqui também boto um quadro, uma pirâmide, né? Daquilo que é expectado para a idade e aquilo que é expectado por nível, né? Então a gente consegue ver que na base a gente se mover, jogar, brincar, participar, isso é a base de tudo. E a gente tem que ter esse envolvimento forte para criar vínculo com essa criançada. Eu espero que de alguma forma tenha conseguido introduzir o tema. Sei que também o tempo é de a gente estar debatendo, discutindo, e também não quero me alongar e dar o direito de palavra para todo mundo. Muito bem, obrigado, Matheus, pela sua explanação, brilhante participação, falando de sua experiência e seus estudos aí como mestrando em futebol lá na Europa, em Portugal. Bom, eu quero abrir aqui um espaço para mais tarde contar com a participação do nosso web espectador. Temos conteúdo ainda a ser produzido pelo Jefferson Ramos Batista, pela Sabrina Cassol, pelo Amaury Giordán. Enfim, vamos ouvir muito ainda esse pessoal nesta noite. E depois, no segundo bloco do programa, depois de ouvi-los, nós vamos abrir para perguntas e, evidentemente, respostas, a interação, inclusive sua, web espectador, para que você possa interagir conosco, onde quer que você esteja. Tá bom? Fica aqui esse convite para você interagir conosco logo mais na sequência do programa FCDE Educacional. Vamos voltar agora com mais um de nossos convidados. Sabrina Cassol é a representante feminina no bloco desta noite e nós vamos ouvi-la a respeito dos projetos de captação e a sua experiência como treinadora de futebol feminino e experiência, inclusive, no futebol escolar. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Júlio. É um prazer aqui estar conversando com vocês, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do futebol feminino em Santa Catarina, né? Que eu acho que é o que é a minha melhor parte aqui
que eu posso estar compartilhando com vocês. A gente falar, assim, do que seria o futebol feminino em Santa Catarina. Eu acho que o nosso futebol feminino base em Santa Catarina é um dos trabalhos mais que tem sido desenvolvido, assim, em nível de Brasil, né? Até porque nosso amigo Amaury aí já tem bastante títulos brasileiros no campo, né? Foi para o Mundial. Então, acho que a gente de Santa Catarina é uma referência aí no futebol feminino. E também falando um pouquinho de moleque bom de bola, que comentaram antes, de revelar atletas, eu acho que é uma das competições mais importantes da base para nós aqui que começamos com investimentos no futebol. Muitas meninas reveladas, né, no nosso estado, através dos jogos escolares. Sim, eu posso dizer aqui pela nossa equipe, né, que a gente acaba tendo investimento e colocando as meninas todas na mesma escola para estar jogando jogos escolares. E então isso acaba revelando muitas atletas através dos jogos escolares. E falando um pouquinho de CBDE, a gente não faz muito tempo que conheceu a CBDE, né? A gente tinha comentários, mas ter contato. Então, para nós aqui de Criciúma, a nossa primeira competição que a gente participou foi em Balneário Camboriú, um campeonato brasileiro, foi realizado pela CBDE, e foi o que despontou nós a jogar o futebol de campo. As meninas nunca tinham jogado futebol de campo e a gente acabou participando de uma competição de um brasileiro de futebol de campo. E nessa competição, muitas atletas se destacaram. E a partir daí, acabamos migrando do futsal para o futebol de campo. Então, foi através dos jogos escolares que a gente começou aqui o time de Criciúma, né, que hoje a gente faz parte do Criciúma Esporte Clube, e através dos jogos escolares que a gente hoje tem a nossa equipe aqui. Então, a contribuição que a gente tem na vida das alunas atletas, o nosso trabalho aqui é muito voltado com a escola. A gente tem um trabalho bem focado com a escola, as meninas, né, elas têm que estar todas estudando. A gente também tem uma parceria com a Faculdade Zizucre, que ela nos dá bolsa de estudo, né, para as meninas. Então, tem um acompanhamento bem forte em questão escolar. Então, todo mundo tem que estar estudando para poder jogar bola aqui, e é bem cobrado mesmo. E falando um pouquinho assim da contribuição do futebol feminino escolar para o rendimento, eu acho que se a gente pensar assim, das grandes atletas reveladas, inclusive a Marta, a primeira competição oficial dela foi em jogos escolares. Até eu tentei achar um vídeo dela, que a gente teve um vídeo dela agora num curso de características do futebol feminino, da CBF Academy, só que eu não consegui localizar o vídeo. E ela fala que a primeira competição dela, a viagem, foi para jogar uns jogos escolares. Então, acho que isso marca muito a vida das atletas. A gente acaba brincando, como o Matheus falou, lá na escola, as meninas é diferente e tal, para jogar isso, aquilo, né? É bem complicado, sim, para trabalhar o futebol feminino, não é tão simples assim, né? A gente se torna fácil porque a gente tem a equipe, né? Então, quando a gente vai para a sala de aula, vai dar futebol, meninada, não é todo mundo que não é fácil ter meninas que jogam futebol, não. Mas está crescendo bastante, assim. Então, aqui eu coloquei umas imagenzinhas, né? A gente teve duas goleiras, nossa, que eu sempre vou destacar, que é a Kemily e a Nicole. São duas meninas que começaram nos Jogos Escolares de Santa Catarina. Hoje, a Nicole está no Santos e é goleira da Seleção Brasileira Sub-20, e a Kemily está no Internacional. E também começou em Concórdia, né, com o professor Emiliano, que faz um grande trabalho lá no escolar também. E hoje ela está no Internacional, passou aqui com a gente, pegou a Seleção Brasileira também, foi até a Seleção Sub-20, e agora ela está atuando no Internacional. Então, acho que para o futebol feminino tem muita transformação. A gente tem uma outra imagem aqui da Camila, né? Ela foi campeã dos Jogos Escolares faz um tempão, se eu falar o tempo que ela vai me pegar depois, né? Foram campeã dos Jogos Escolares e hoje ela é nutricionista do Ceará. E através dela, do futebol, ela se formou em nutricionista. A gente tinha bolsa, né? Ela estudou através da bolsa do futebol. Então, um pouquinho assim do que o futebol mudou muito a vida de algumas meninas aqui de Santa Catarina.
E falando em várias meninas, assim, domingo até a gente estava tendo uma conversa de quantas meninas foram reveladas no Moleque Bom de Bola e jogos escolares aqui de futsal, que hoje estão em grandes clubes. A Kathleen, que é uma menina que fez 100 gols do Santos, é uma menina que é de Rio Fortuna, e ela foi descoberta no Moleque Bom de Bola. Então, são competições que o nosso estado, acho que oportuniza muito essas meninas. E a gente tem muita procura de meninas de outros estados também querendo vir para cá. Então, a gente foca no escolar também, a gente já está pensando no sub-14, todo mundo tinha se organizado esse ano, sub-14, aí tem o sub-17, então isso é importante porque a gente se prepara e as meninas acabam jogando o ano todo, né? E é uma coisa que elas levam para a vida toda, né? Além dessas meninas, a gente também tem algumas meninas que hoje estão fora do país. Citar aqui a Laura e a Janine, elas estão nos Estados Unidos, com bolsa de estudo, também graças ao futebol. Então, hoje a Laura está fazendo educação física nos Estados Unidos e a Janine está fazendo engenharia. Então, foi a oportunidade que o futebol deu para elas, né? Então, mais ou menos, contribuindo assim, o que a gente desenvolve aqui é mais, não só a medalha. Acho que a medalha é importante, o título é importante, mas a formação das atletas. A gente trabalha muito com a formação, cobra delas, não tem não fazer faculdade, a gente obriga elas a ir para a faculdade, vão ter que escolher um curso, vai ter que ter uma graduação. Então, desde a base das menorzinhas até as maiores, a gente tem bem um envolvimento com escola, assim. Eu acho que o papel fundamental para a atleta chegar ao rendimento, ela vai ter que ter a base na escola, vai ter que ter a participação dela lá na escola, o trabalho, como o Matheus falou, do desenvolvimento, a importância do professor de educação física, às vezes observar uma criança também está encaminhando não só para o futebol, que é pouco uma ginástica, para um atletismo, né? Vou citar aqui a Ana Cláudia Lemos, que é do atletismo, ela foi minha aluna na 6ª série, e ela gostava muito de jogar futebol, era apaixonada por futebol. Só que, poxa, a menina deu 2 tiros na quadra e disse, não, né, essa menina tem que ir para o atletismo, e a gente acabou encaminhando ela para o Bortolotto, o professor Bortolotto trabalhou, e hoje a menina dispensa os comentários, né, que transformou a vida dela no atletismo. Então, acho que, assim, falta também um pouco mais os nossos profissionais de educação física querer, e, como diz, fazer por amor mesmo, que a gente faz isso por amor. Acho que quem está na educação física tem aquele olhar de querer, e não adianta dizer, não, o esporte não muda a vida, muda muito a vida sim, de muitos atletas, encaminha um caminho bom, e não adianta nós dizer que o esporte não trabalha junto com a educação, que a gente tem um grande projeto aqui em Criciúma, que se chama o Projai, ele é desenvolvido nas escolas do município, então a prefeitura, a Secretaria de Educação aprovou esse projeto, está sendo desenvolvido, e é o esporte dentro da escola. Então, lá tem escolinha de xadrez, futebol, vôlei, basquete, no contraturno escolar. E a gente conseguiu revelar muitos atletas. O nosso Sub-13 foi todo revelado nesse projeto que a Secretaria de Educação desenvolve. Então, acho que educação e esporte, eles trabalham juntos, sim. Acho que um pouquinho a minha mensagem do que falar do esporte, né? Também aqui a gente tem, só para passar um videozinho, a nossa associação que representa o futsal, é o pé na bola, cabeça na escola. Às vezes a gente até brinca com as meninas, né? Pé na bola tá bem, cabeça na escola é meio complicado. Mas é o que a gente desenvolve aqui no nosso projeto, né? E a gente tem a parceria, né, que a gente consegue apoiar muito nossas meninas da Fundação de Esportes, um grande apoio da nossa fundação aqui no nosso município, aposta muito na base, a Exucre, que nos dá as bolsas de estudo, né, parceria do Criciúma, e é isso, nosso projeto aqui funciona mais ou menos isso, espero ter colaborado com todo mundo aí, Júlio, e seguimos aí. Que bom, então, a participação da Sabrina Cassol, falando de sua experiência como técnica feminina, citando, inclusive, aí vários nomes que hoje estão no Santos, estão em clubes de expressão do futebol feminino no Brasil. E na verdade, o celeiro de produção de conteúdo, né? Podemos dizer assim, a escola, no geral, ela é o seio de formação de talentos que é o made in exportação, né? E daqui saem muitos atletas para outros lugares do Brasil. Vamos ouvir agora Jefferson Ramos Batista. Deixa eu ver se ele está aqui como destaque. Está sim.
Jefferson Ramos da Batista, conforme já o destacamos na abertura do programa, uma pessoa amante do futebol, do esporte, larga experiência, vai nos falar como profissional de educação física, como todos os demais são no grupo, no bloco desta noite. Mas ele vai abordar o profissional de educação física e as dificuldades que este profissional de educação física tem para desenvolver suas ações dentro do ambiente escolar. Muito bem, Jefferson Ramos Batista, tudo com você. Boa noite, Júlio. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook da FCDE. Queria agradecer o convite, né, e dividir esse momento tão importante dessa distribuição de conhecimento, nessa valorização que tá falando com esses profissionais aqui, né? A Bina, um exemplo de profissional lá no sul do estado, que desenvolve esse projeto maravilhoso. O professor Amauri, lá em Chapecó também, uma referência para todos aqui em Santa Catarina, também desenvolve um projeto muito valioso. Professor Matheus, com essa energia toda, né, buscando um pouco mais essa parte científica também. Então, eu gostaria também de registrar, Júlio, aqui um agradecimento ao Caran, diretor técnico da FCDE, também ao Neco, que é o presidente. A gente sabe que a FCDE aí está visualizando novos ares para o esporte escolar educacional em Santa Catarina. Então, nesse momento, eu acredito que o apoio de todos nós seja muito importante nesse processo todo, e dizer que existem perspectivas muito boas aí para um futuro bem próximo. Eu também queria registrar aqui um agradecimento à Josélia, né? Não poderia deixar de citar o nome da Josélia. Foi muito tempo gerente de esportes escolar lá na FESPORT, e ela é uma incansável, uma batalhadora do esporte escolar em Santa Catarina, também faz parte da equipe técnica da FCDE. Então, Josélia, deixar aqui um agradecimento aí, que continue sempre lutando pelo esporte educacional em Santa Catarina. Então, falar do futebol escolar, aquele que possui essa brasilidade no esporte mundial, se torna fácil, mas, ao mesmo tempo, é uma atividade complexa na escola, né? Por quê? Por que ela se torna complexa? Porque falar do esporte escolar sem citar o profissional de educação física, não se tem cabimento em relação a isso, né? O profissional de educação física que está lá realmente na ponta, tentando desenvolver tudo aquilo que ele aprendeu, não só na sua vida acadêmica, mas também diante de várias situações na sua vida prática. Então, esse profissional que ele é o grande incentivador de todo esse processo, né? Não adianta nós falarmos de esporte de rendimento se nós não buscarmos lá na ponta, realmente na escola, como a gente fala do esporte. Por quê? Porque ele encontra inúmeras dificuldades. Falando do futebol, principalmente, né, Bina, Amauri e Matheus, relacionado muito ao espaço físico, né? Como é que o profissional de educação física ele vai trabalhar o futebol no ambiente escolar, se muitas vezes na escola não se tem um campo, né? Então, isso já gera uma dificuldade muito grande, né? E eu vou falar um pouquinho mais na frente, depois dessas futuras parcerias aí que a Bina tem relacionada ao Criciúma, que o Amauri vivenciou muito relacionado a Chapecoense, o próprio Matheus com o Guarani de Palhoça. Então, existe esse tipo de parceria também que é interessante para toda essa divulgação. Mas eu falo da dificuldade do profissional de educação física muito relacionada à dificuldade de se ter material esportivo na escola para trabalhar a modalidade, né? A dificuldade que ele tem de organizar as equipes. Por que isso? Porque ele precisa fazer isso nas aulas de educação física, né? Não se tem uma oportunidade posterior para que ele possa desenvolver essas equipes, oportunizar realmente esse momento
de seleção dos seus alunos para que eles possam representar a escola em algum outro momento. Então, a dificuldade, ela é muito grande, né? E aí eu cito também uma dificuldade que ela cada vez mais se torna dificultosa, essa liberação do profissional de educação física para que ele possa executar realmente esse tipo de atividade, né? Eu falo dessa dificuldade burocrática, né? De vários empecilhos que ele tem para não desenvolver. Então, de que forma a gente precisa estar estimulando, né? De que forma o poder público, ou até mesmo o diretor da que é um fator importante, que ele precisa estar ciente que o esporte ele é importante nessa ferramenta. Perfeito? Então, nós também não temos uma legislação específica que ampare o profissional de educação física para esse tipo de dificuldade. E aí a gente vem para esses projetos específicos, né? Como Criciúma, como Chapecó, como outros clubes no estado desenvolvem, né? Até porque, como todos sabemos, a importância desse processo pedagógico que constrói o caráter do indivíduo, tá? Para que ele tenha essa possibilidade de conhecer o que é a educação física escolar e, consequentemente, escolher alguma modalidade que ele possa se identificar, né? Não só o futebol, mas, enfim, para que ele tenha o conhecimento de poder atuar em todas as modalidades, para ele descobrir o xadrez, para ele descobrir o vôlei, para ele descobrir o atletismo, até mesmo como a Bina citou, né? Nós temos uma atleta olímpica que ela ia bem no futebol, mas que o atletismo absolveu ela de uma forma magnífica, né, Bina? E hoje ela é uma atleta reconhecida mundialmente, né? Então, ainda nós temos essa grande dificuldade, né? Nós temos uma grande dificuldade dessa aproximação mais efetiva com a educação e com o esporte, né? A Bina citou o município de Criciúma, parabéns, Criciúma, que desenvolve, que apoia, que consegue ter um projeto específico que tem essa união do esporte e da educação. É uma ferramenta muito importante, né? Seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal, essa parceria entre esporte e educação, ela precisa ser mais efetiva, né? Nós precisamos construir isso, né? Construir isso no dia a dia. É necessário que se tenha esse olhar, né? Somente acontecerá isso como uma construção de políticas públicas, como eu falei, bem definidos, né? Não podemos ficar à mercê de decisões individualizadas. Eu sempre falo isso, né? Essas decisões individualizadas é que prejudicam o andamento de todo o processo educacional. Ou se o diretor gosta de esporte, ou se o prefeito gosta de esporte, ou se o governador gosta, ou se o presidente gosta, a gente precisa efetivar mais isso. De que forma? Convencendo as pessoas com boas falas, né? Com bons critérios, mostrando realmente a importância desse processo pedagógico educacional. Certo? É muito importante isso. Nós temos um exemplo aqui em Santa Catarina, né? Bina, Mauri, Matheus e Júlio, né, a todos que estão acompanhando. Nosso esporte escolar aqui, por mais que se tenha dificuldades, é um esporte escolar consolidado, né? Eu cito o exemplo do moleque bom de bola, como a Bina bem falou, posteriormente ao Mauri também eu acho que vai citar isso, né? O moleque bom de bola, ele possui 28 anos, já revelou vários atletas para equipes profissionais, né? Eu vou citar aqui o Marquinhos, que jogou no Avaí, no São Paulo, no Santos, no Bayer Leverkusen, né? Hoje é uma referência aqui na Grande Florianópolis. O próprio André Santos, Figueirense, Flamengo, Corinthians, Arsenal, né? E Seleção Brasileira. A própria Kathleen, estava anotado aqui, Bina, que eu ia falar da Kathleen, né? Conhecemos ela lá no Moleque Bom de Bola, também disputando por Rio Fortuna, uma cidade pequena ali, próximo a Tubarão. Então, o esporte proporcionou, o futebol proporcionou isso a eles, né? Essa grandeza toda. Eu vou só citar alguns números aqui importantes, né? Em 2019, a Josélia me passou um gráfico ali, para vocês terem ideia, 82% dos municípios de Santa Catarina
fizeram a inscrição no Moleque Bom de Bola, ou seja, 244 municípios participaram. É um número muito expressivo mesmo. Ao total, 765 escolas, 35 mil alunos puderam participar desse evento e, de alguma maneira, não é só chegar no evento, no jogo propriamente dito, né, Amaury? Tem toda uma construção, né? Lá aí eu volto a falar do profissional de educação física na escola, que ele montou a equipe, que ele lavou a roupa suja depois do jogo, que ele colocou o aluno no carro dele para poder disputar um jogo lá na etapa municipal. Então, essa ferramenta profissional de educação física, ela é muito importante nesse processo todo, tá? Mais recentemente, aqui em Santa Catarina, né, nós temos aqui em Palhoça o Guarani, que possui hoje o selo de clube formador. Por que isso? Porque tem uma visão de poder acolher e buscar esses jovens talentos no Moleque Bom de Bola, no esporte, no futebol escolar aqui em Santa Catarina, né? Eu vou citar só para vocês entenderem a grandiosidade desse processo, alguns atletas que foram selecionados no Moleque Bom de Bola e que hoje, no futebol escolar aqui no estado, que hoje estão despontando em grandes equipes, né? O Gustavo Miller, lá de Itapiranga, que hoje está no Flamengo, no Sub-20, o José Aldo, que está hoje no Portimonense, em Portugal, jogou aqui no Colégio Recriarte, em Camboriú. O Diogo, atleta aqui do Colégio Incentivo de Biguaçu, que hoje está no Fluminense. A própria Kathleen, né? Agora também fiquei sabendo aí das duas atletas da Bina, uma no Internacional, outra no Santos. O Amaury tem várias atletas aí, né, Amaury? Que hoje estão despontando também no cenário nacional. Então, essa reflexão ela é importante. Nós temos sinais positivos do que funciona, né, gente? Então, basta desenvolver. E qual é o segredo para a gente chegar nesse todo, né? Unir forças, né? Unir forças para que tudo se fortaleça, né? O futebol escolar consegue atrair diversos olhares. Talvez esses atletas eles não tivessem nesses grandes clubes se não tivessem um trabalho na escola, um trabalho efetivo do professor de educação física, né? Que passa por todo esse processo pedagógico para poder depois poder envolver a criança no esporte. O Matheus ali fez uma fala muito legal desse processo todo científico, até na maturação, na descoberta do talento, né? Na oportunidade de poder vivenciar isso. Tá? Então, eu pergunto para vocês, qual seria o segredo para esse sucesso? O que a gente precisa desenvolver para que tudo isso fique cada vez mais evidente? Né? O que nós precisamos mudar? Nós precisamos de várias mudanças, nós precisamos que isso se consolide cada vez mais. Né? Não basta apenas nós termos eventos para que os alunos participem. A gente precisa realmente de políticas públicas, de incentivo na escola, né? De vários fatores que possam, que a gente consiga melhorar tudo isso. E o esporte, sem dúvida nenhuma, ele consegue despertar esse interesse, porque o profissional da educação física é um ente querido dentro da escola, né? Ele é uma ferramenta importante nesse processo, certo? Então, como o Matheus falou, ele citou alguns professores ali que foram referência para ele na vida acadêmica, né? Nós também temos várias referências e, com certeza, se tu for perguntar para um aluno hoje qual seria a referência dele, e muitos vão dizer que o professor de educação física foi a referência dele na escola, foi ele que incentivou. E essa construção, ela leva, né, Bina, para um futuro promissor, bem tu citasse, né, um atleta que participou, que teve bolsa de estudo, que hoje está vivendo do esporte. Eu sempre costumo falar que essa cadeia produtiva que começa na base, realmente, lá na escola, ela começa a acrescentar e a se colher bons frutos, desde que nós tenhamos encaminhamentos para que lá na frente esse indivíduo que tenha já um caráter formado, ele possa viver do esporte com tranquilidade, como hoje nós vivemos do esporte. É isso? A gente vive do esporte
tentando descobrir e oportunizar que se venham mais talentos para que possam depois nos substituir, né? Nós precisamos de substitutos também no futuro, né, Bina? Nós precisamos de novas Binas, de novos Amauris, de novos Mateus. Eu acho que isso que é o segredo, a gente passar esse conhecimento e a gente poder descobrir cada vez mais que o esporte é maravilhoso. Então, eu acho que era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês e vou aguardar ansioso aqui. Parabéns pela fala, Mateus, parabéns pela fala, Bina, e vou aguardar aqui a fala do Amaury. Vamos lá, então, meu caro Jefferson Ramos Batista, obrigado pelas suas palavras e o conhecimento que nos proporcionou nesta transmissão do FCDE Escolar. Bom, temos o quarto participante a falar para nós. Ele está um pouco nervoso, senti ele um pouco nervoso lá em Chapecó, eu não sei. Chapecó foi campeã recentemente, eu não sei porque ele demonstra tanto nervosismo ultimamente. Saiu, pensei que tinha abandonado a live, a transmissão, mas está tudo bem. Pelo que eu estou vendo lá, já está a postos. Ele é Amaury Jordan, um folclórico cidadão, técnico consagrado do futebol feminino na região do oeste do estado e talvez dos quatro, com todo o respeito aos demais, o que tem mais experiência em competições internacionais, representando o futebol escolar, representando o FCDE, representando a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDE. E ele vai falar a respeito do sistema adotado, o sistema que ele participa, o sistema FCDE e o futebol com a modalidade futebol escolar. Como funciona o sistema? Suas experiências, portanto, a partir de agora, meu caro Amaury Jordan. Boa noite, meu amigo Júlio Castro. Uma honra aí poder ter a sua mediação dentro dessa palestra. Estamos comemorando o título catarinense ainda aqui, né? Conquistado lá em Brusque no último final de semana. Mas confesso para vocês que é um pouco difícil falar depois de três ícones aí do futebol dentro do estado de Santa Catarina, de base também, escolar, e tudo que falaram aí foi com muito amor, com muito conhecimento, né, e muita experiência. Dizer para os amigos que fica um pouco difícil fechar esse bloco aqui e poder contribuir um pouco aí do que a gente tem passado nos últimos anos dentro do futebol escolar, que nos proporcionou a Federação Catarinense de Desporto Escolar e a CBDE a conhecer esse sistema e poder estar junto através de uma montagem também, né, de seleções de atletas e compartilhar aqui com todos os web espectadores, tanto profissionais da área de educação física ou mesmo quem trabalha com a gestão dentro do esporte escolar, os colegas aí de outras federações estão assistindo, e também alunos, atletas, que é como a gente designa, né? Também quero deixar o meu agradecimento especial aqui para a FESPORT por proporcionar momentos aí para a gente trabalhar com o desporto escolar também. Todos os colegas funcionários, esse processo de desenvolvimento do sistema, ele oportuniza, pelo fato do nosso país ser um continente, né? Ele oportuniza apenas a equipe que fica campeã da sua seletiva estadual a participar do evento nacional, né? Então, as oportunidades que as crianças, que os alunos atletas têm a partir dessa conquista de uma vaga para uma etapa nacional, ela não tem dimensão que a gente possa mensurar o tal conhecimento do que é participar de um evento nacional
e quem dirá internacional, né? O que eu tenho para dizer para os web espectadores é que, muito além das quatro paredes da sala de aula, o esporte pode proporcionar para jovens que conseguem chegar no momento mágico de representar o seu estado. Aqui no caso de Santa Catarina, 5 milhões, mais de 5 milhões de habitantes, e depois o Brasil representar um país a partir de um projeto escolar, né? A questão cultural, em primeiro lugar, a CBDE, que é a confederação nossa, e a Federação Internacional, a ISF, preza muito pela questão do intercâmbio cultural e educacional. Em todos os eventos existem momentos de troca de experiência entre os países ou os estados, e também um dia cultural muito legal para conhecer todo o local, né? Da parte fora do esporte, fora das quatro linhas, conhecer a cidade, conhecer o local onde as pessoas, todo mundo se encontra para esse momento mágico, que é o esporte que transforma. A gente percebe quando se faz um processo assim tem que ter uma preparação toda para tu conseguir chegar no momento desses, né? E o que eu quero deixar bem claro aqui é que ninguém chega em lugar nenhum por acaso. O que a gente conseguiu aqui em Chapecó conquistar, o que a Bina faz lá em Criciúma, é uma questão que tem que tá sendo administrado e gerido com profissionalismo, com amor, com uma dedicação muito grande, e parte de transformar uma cultura dentro da escola. Tudo que a gente quer, a gente alcança, mas tem que trabalhar e criar uma cultura para que isso aconteça dentro do esporte. Independente se a escola for pequena, for grande, ou for particular, ou for pública, ou municipal, ou estadual, tem que acreditar no sonho. Depois que tu conhece todo esse sistema e aonde tu pode chegar com seus alunos lá do bairro, numa escola pública, né? No caso, o que aconteceu em Chapecó, de um bairro que talvez nem era muito conhecido na cidade, e uma escola pública estadual, chegar num momento mágico de como chegou, pode acontecer com qualquer escola, de qualquer aluno que esteja assistindo agora, de professor de uma cidade grande ou de uma cidade pequena, a dedicação, porque a nossa profissão de professor, ela vai muito além de ensinar os alunos na escola. Nós temos uma função social muito grande, e partindo desse princípio, eu acredito que, mesmo com a não valorização, como o Jefferson deixou bem claro, de uma política pública voltada para valorizar o professor de educação física além da sala de aula, além dos conteúdos da educação física, porque o poder público, a cadeia, ela está formada a partir do governo federal para promoção de eventos. Então, não tem outra forma do professor de educação física lá da escola, de uma cidade de 2 mil habitantes, ou uma de 1 milhão de habitantes, a não pensar em trabalhar em cima e fazer parcerias para chegar a disputar um evento nacional ou internacional, no caso. Porque, e o que o Matheus falou e o que a Bina também colocou, é o que a gente tem que batalhar também, é que a educação física ela seja, pelos órgãos governamentais, visualizada conforme ela está apresentando as oportunidades. Se são em cima de eventos, a gente precisa
um momento além da educação física escolar para poder trabalhar essas crianças. A grande dificuldade que a gente está vendo, que não está mais tendo muita vinda de profissionais que estão se formando agora, adeptos ao esporte escolar, é porque hoje tu não tem uma vantagem, uma valorização de trabalho para tu trabalhar específico a questão escolar. E aí os professores estão indo para as academias, ou o compromisso é só a sala de aula, só a aula, e aí a gente tem que depender de abnegados, como a Bina, como muitos outros professores que a gente pode citar aqui, mas usar o exemplo dela, né, para que a gente consiga ter projetos assim de sucesso dentro do nosso estado de Santa Catarina, que são vários, mas muitos deles em parceria com clubes ou com associações ou com prefeituras, né, secretarias de esporte. Então, esse nosso sistema ele tá bem visado em eventos, mas a gente acredita que o fomento vai melhorar. A gente já está sabendo de políticas públicas que está vindo a partir do governo federal, junto com a CBDE, e vai chegar nos estados esse fomento para a prática do esporte escolar lá na ponta, que é aqui na ponta que a gente precisa, nas escolas. E eu tenho certeza que a gente está num caminho aí de um avanço muito grande dentro desse fomento à prática do esporte, de qualquer modalidade, dentro da escola. Para não me alongar muito, vou deixar aberto para perguntas depois do segundo bloco, mas o que eu tinha para falar mais ou menos do sistema era isso. Muito bem, agradecemos a sua participação, meu caro Amaury Jordão, direto de Chapecó. Bom, deixa eu cortar um áudio aqui, que senão vai complicar a nossa vida aqui, que vai dar um eco aí, vai repercutir lá do outro lado do Atlântico, né? Bom, eu não sei se o web espectador, não deve ter percebido aí, durante as falas dos nossos colegas, os nossos convidados da noite de hoje, várias informações tivemos aí em relação às próximas atrações da Federação Catarinense de Desporto Escolar. Por exemplo, no próximo sábado teremos uma live, teremos o desafio. Na quarta-feira da semana que vem vamos falar de handebol. Convidados estão sendo formatados nesse momento para participarem do evento de quarta-feira da próxima semana, às 20h30. Então, uma série de atrações vem acontecendo ao longo dos últimos meses nesta iniciativa da Federação Catarinense de Desporto Escolar, em parceria com a Confederação Brasileira Escolar, com apoio do PAF, o Programa de Apoio às Federações. Bom, vamos retomar o contato aqui com os nossos convidados para ouvir deles algumas considerações a respeito de suas falas. Eu sei que ouviram atentamente a fala de um e a fala de outro e todos puderam trazer algum tipo de conteúdo atrativo para todos nós. Eu vou me dirigir, primeiramente, porque ele foi o primeiro a falar, é o que mais tempo está sem falar nesse programa aí. Vou falar com o Matheus, porque, Matheus, eu gostaria de ouvir de você a sua experiência que você tem lá fora, penso que já deva ter atravessado o Atlântico. Nos fala que tipo de importância é dada para o esporte escolar lá em Portugal em relação ao que é dado aqui no Brasil. Existe algo que podemos importar ou para trazer para cá ou levar para lá? Qual é a relação desses dois mundos, o velho continente com o novo continente, em relação ao esporte escolar? Acredito, assim, agradeço que a gente tenha essa oportunidade de poder estar discutindo. O Amaury falou coisas bem interessantes, a Bina na parte das fundações, que tem um apoio aqui em Santa Catarina principalmente bem forte. E eu acho que o ponto que o Jefinho abordou, né, relativo às políticas públicas, até consultei, eu tenho informações da faculdade, eu tive ações que as crianças vão à faculdade, a gente faz intervenções junto às crianças, e eu tenho uma colega que também deixa o meu agradecimento, que é a Alana, que a gente conversou nas últimas semanas, relativo à parte educacional, qual é o link
né, que Portugal consegue fazer e que talvez a gente poderia estar associando. Claro que aqui não é nada do tipo copiar e colar, né? Eu acho que nenhum de nós aqui somos profissionais que vamos copiar tudo e jogar tudo aqui no Brasil. Eu acho que as coisas não funcionam assim. E o comentário e a forma com que se trabalha lá é justamente como a Mauri falou. O trabalho escolar do professor está lá na escola, ele que vai desenvolver, independentemente do contexto que seja. Só para a gente deixar mais clara a minha fala, tá, pessoal? Todo colégio em Portugal ele vai ter a oportunidade, ele vai escolher uma modalidade no mínimo, para ser representado. Então vamos imaginar assim, né? Uma escola aqui da Grande Florianópolis acredita que o forte dela é o futebol, então ela vai ser representada no mínimo pelo futebol. A Bina lá em Criciúma acredita que seja o futsal e assim por diante. Cada modalidade uma escola assume essa modalidade. E tem as etapas que são como nós aqui, que são as regionais, micro-regionais, regionais, enfim. Só que essas condições meio que são chamativas. O que são esses chamativos? As crianças elas fazem as atividades primeiro na escola e depois vão para as etapas realmente valendo competição. Então a gente tem uma condição de associar aquele esporte escolar, puramente escolar, com a competição futuramente. Então, tem eventos bem regionalizados que não vão dar um reflexo maior, mas eles são capazes, na sua maioria, de ser alcançados. Então, o que eu quero dizer aqui? Que se talvez, como o Jefinho falou, as políticas públicas fossem no sentido de fomentar a prática, pessoal. O professor lá incentivar, independentemente se é bom, se é ruim, talvez adaptar, né? Como a Bina falou, tem gente que não continuou no futebol como jogador, mas se tornou nutricionista. Ou seja, a gente identificar indivíduos que possam contribuir no processo de futebol, um assessor de imprensa, um fisiologista, um jornalista, um nutricionista, para engrossar esse caldo e a gente ter uma fidelização do pessoal. Eu acho que isso é um fator preponderante, porque não fica só, como a Mauri falou, no cargo do professor guerreiro, né, que assume a responsabilidade. Eu acho que quando vem de um processo maior, um processo mais rico, e isso fica mais facilitado para a ponta, porque a gente tem os relatos, eu também já tive na escola, a gente escuta isso, né? O professor de educação física escolar é o guerreiro, de pouco faz muito. Eu acho que não tem que ser sempre só nas costas de um indivíduo a responsabilidade na formação de vários atletas. Eu acho que a gente tem que dividir essa responsabilidade, engrossar numa capacidade que todos nós temos. A gente tem referências no estado todo. Eu acho que é só como o Jefinho falou, unir forças para a mesma coisa. E eu acho que é afinar o discurso. E isso que a gente sabe, e não só eu, outros colegas também que vivenciaram isso. O Amaury teve etapa internacional, sabe do que a gente está falando também, né, Amaury? Do que eles fazem? É o simples, eles fazem o simples, só que documentam, formalizam, desenvolvem isso em conjunto, não individual. Acho que individual a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Acho que esse é a chave, desenvolver junto. Acho que junto a gente vai conseguir somar mais. Muito bem. Obrigado pela sua explanação, meu caro Matheus. Olha, Marinei Laurence Oliveira, grande professor, sei qual professor que ela está se referindo aqui, mas é sempre importante o registro das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo por aqui. Sandro Machado, boa noite, amigos do esporte, está por aqui o Sandro Machado. Marcelo Scharf, abraço, amigos do esporte. Letícia Silva, grande Amauri. Marilei Laurenci, é isso, Oliveira, muito bom, parabéns a todos os palestrantes. Aurélio Santos, ex-presidente da Federação Catarinense de Desporto Escolar. Parabéns aos palestrantes que estão demonstrando um pouco de seus trabalhos no futebol escolar. Aí o registro, portanto, dos nossos web espectadores que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. E reporto agora a Sabrina, né? A Bina, popularmente conhecida como Bina, né? Bina, eu vejo que temos aí uma série de revelações de atletas. O seio escolar é onde começa tudo, né? Um profissional de educação física, enfim, e lá são detectados os talentos. Esses talentos
são lapidados, esses cristalzinhos, esses diamantes são lapidados. E vocês lapidam todo mundo aí? Para onde que vai esse pessoal lapidado, hein, Bina? Vocês estão conscientes dessa transformação na vida pessoal desses atletas? Então, Júlia, a gente tem um prazer aí de estar trabalhando com essas joias, né? Tá lapidando mesmo. Como a gente estava falando aí, né, Jefinho, antes, né, conheceu as duas meninas aí, a Kemily e a Nicole, mas tanto acho da nossa equipe, do Amaury, do próprio trabalho lá de Caçador, de Concórdia, a gente tem atletas aí pelo Brasil todo, mundo todo, né? Se a gente for ver Espanha, Itália, então tem várias atletas, né? Até estava lembrando da Tati, né? Também começou nos Jogos Escolares, capitã da seleção de futsal. Então, acho que Santa Catarina é um celeiro, assim, eu estou falando da modalidade de futebol feminino e futsal, acho que a gente é um grande celeiro de formação de atletas, porque se a gente parar e pensar, todas aí, que tá Flamengo, Palmeiras, Camilinha, que voltou agora dos Estados Unidos, está no Palmeiras, né? Também começou em Santa Catarina, acho que, se eu não me engano, ela era de Rio do Sul, se eu não me engano, a Camilinha. Então, são todas meninas que começaram aqui, no nosso estado, e hoje estão aí em grande clube, né? E nós temos dificuldade de segurar essa galera, né, Mauri? Falta uma verbinha a mais para nós poder manter todo mundo aí. Mas vamos trabalhando. Muito bem. Eu vou abordar agora o Jefferson Ramos Batista, porque, deixa eu cortar aqui, porque tem uma situação bem complicada, viu, Jefferson, Jefinho, né? O período da transição, né? Quando o atleta se descobre, enfim, e as pessoas começam a ver que ele definitivamente tem talento, e aí tem aquela fase da transição, do acompanhamento junto aos pais, um eventual olheiro. É uma relação muito difícil de ser tratada quando o jogador é revelado, né? E ele fica naquela transição. E aí, dou continuidade aos estudos, vou me debruçar sobre o futebol, vou ganhar a vida com a bola. Como é que tudo isso funciona, meu caro Jefferson Batista? Deixa eu só articular aqui o áudio do Jefferson, só um pouquinho. Júlio, é, beleza, desplugado aqui, né? Ô, Júlio, mas queria cumprimentar o Amaury pela fala dele, né? Tinha já cumprimentado o Matheus e a Bina. Eu queria citar aqui a professora Marilei, lá de Anita Garibaldi, tá? Você citou ela nos comentários, né, Júlio? Ela desenvolve um trabalho lá bem interessante, né? Um município pequeno, que tem também, né, e conhecem bem. O professor Maurício sempre disputando as competições aí do JESC e do Moleque Bom de Bola. Essa parte do atleta, na sequência dele da carreira, eu penso que é a mais problemática de todas, né? Vamos fazer uma reflexão em relação que isso tudo começa lá na família, né? Às vezes o sonho que o atleta ou a atleta é muito mais relacionado ao atleta, ao masculino, do que o feminino. Ele passa muito por o incentivo dos pais, né? O pai quer que o menino seja um atleta, que ele vire um atleta profissional. Isso tudo acaba atrapalhando muito todo o processo, né? Eu costumo dizer muito também, isso está relacionado a quanto tempo esse atleta ele vivencia o esporte, né? Eu vou citar, por exemplo, o seguinte: nós temos hoje no futsal, ou no futebol de campo também, mais propriamente dito, o de participação esportiva. Por que eu falo isso? O nível de saturação dele em relação aos treinamentos, em relação aos jogos, e esse nível de exigência, ele acaba desgastando muito essa perspectiva que o atleta tem, possivelmente de ser
um atleta profissional no futuro, né? Então tá aí o segredo. O segredo é o profissional ou o treinador conseguir dosar isso, né, Mauri e Bina? Tá sempre dosando para que esse excesso não chegue muito cedo no atleta, porque isso vai acabar desestimulando ele. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive relacionada às minhas equipes quando eu trabalhei com futsal. Às vezes, exceder muito o teu nível de treinamento, o teu nível de exigência, acaba saturando o atleta, que ele não consiga mais dar sequência numa vida esportiva. Então, essa descoberta do talento, ela está muito relativa com uma série de fatores, né? Então, ele primeiro precisa gostar de desenvolver o esporte, de praticar o futebol, né? É aquele velho ditado, né, que a gente sempre fala aqui no Brasil, que todo sonho do menino novo é que ele seja um atleta de futebol profissional, né, que ganhe muito dinheiro. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Eu trabalho no Guarani de Palhoça desde 2008. Uma das coisas que a gente precisa fazer é dar suporte para aquele atleta que ele não vai conseguir vencer como atleta profissional, né? E isso, Mauri e Bina, vocês talvez tenham uma equipe multidisciplinar que ajudem vocês, né? Às vezes um psicólogo, um psicopedagogo. Claro que muitas vezes o treinador faz todo esse processo, mas é muito importante que a gente tenha essas pessoas que possam nos ajudar, para que deem esse suporte, né? Vocês citaram aí, Bina, várias meninas que hoje estão vivendo, né, do futebol. Ou seja, o futebol feminino, ele está numa evolução constante, tá? Por mais que a gente saiba que existem muitas dificuldades, mas o cenário ele é muito mais positivo do que a gente tinha há 10 anos atrás, né? Então, quer dizer, essa evolução, ela é constante. Por quê? Porque os trabalhos estão sendo bem realizados. Nós temos profissionais como referências aqui em Santa Catarina. Então, eu procuro dizer sempre o seguinte, essa vida esportiva, até chegar ao profissional, a partir do sub-20, ela precisa ter muito essa correlação esportiva e realmente com a realidade onde o atleta ele possa estar inserido, né? A gente precisa não só dar o suporte para aquele que vai vencer, mas principalmente para aquele que não vai conseguir. Tá? Eu acho que o segredo é esse, a gente conseguir contextualizar e poder ajudar aquele que não vai conseguir vencer como atleta. Mas aí, Bina, ele vai vencer como? Ele vai estudar, ele vai participar dessa cadeia produtiva do esporte, né? Ele vai ser um jornalista, ele vai ser um fisiologista, ele vai viver do esporte, ele vai comprar marca de roupa esportiva, ele vai numa academia, gerar emprego para outros profissionais, né? Ele vai fazer o futebol dele no final de semana, né? Então, é isso que eu falo relacionado a isso tudo, Júlio, né? A gente precisa estar com um olhar bem específico para ajudar não só aquele que vai ser um atleta profissional ou uma atleta, né? Uma Marta, uma Kathleen, a gente precisa ajudar também aquele que não vai conseguir dar esse outro passo na vida. Muito bem, agradeço Jefferson Ramos Batista e nós estamos nos encaminhando para o último bloco do programa de hoje e eu vou deixar a baila aqui uma questão, sem antes registrar aqui a participação de dezenas de web espectadores que estão nos acompanhando ao vivo. João Teixeira, por aqui, o Roberto Mourão, mais por aqui, Reginaldo Sacramento, Fábio Alvarez, Rosane Sansovo. Muitas descobertas de atletas foi nas aulas de educação física mesmo, diz a Rosane por aqui. Eduardo Zac, grande Coelho, esse é o cara, sucesso amigo, se referindo ao Matheus, é isso? Tem mais algum Coelho no quarteto aí? Não, né? Leandro Jeremias, muito bacana esse tema, está dizendo aqui o Roberto Mourão. Boa noite, parabéns para vocês. O Leandro Jeremias faz o registro aqui. Por
por aqui também Valesca Farias, belas palavras, Matheus. Obrigado por todas essas experiências, diz Israel Pereira. O Cleiton Ribeiro, boa noite a todos. Ina, essa é fera demais, está dizendo aqui o Cleiton Ribeiro. O Josemar Oliveira Bittencourt, boa noite. Como é o registro da presença? E outra coisa, meu amigo Josemar. Depois a gente entra em contato. Alexandro Marchaleski, é muito fera, Matheus. Luciano Reck por aqui também. Olha, centenas de pessoas nos acompanhando ao vivo nesta noite. O assunto que vem à baila para a gente fechar o programa de hoje, Jefferson, Matheus, Amauri e Bina, é o que nós, profissionais de educação física, eu não sou um profissional de educação física, eu sou do jornalismo, mas o que o profissional de educação física, o que o gestor, o que o envolvido no esporte escolar pode fazer para melhorar o desempenho, para melhorar a qualidade, para revelar novos talentos para o esporte escolar. Quer dizer, dentro do esporte escolar, revelar para outras maneiras, outros segmentos, o rendimento, a participação, enfim. Gostaria de levar esta reflexão a vocês e ouvir um a um esta fala, o que pensam vocês, estrutura dentro da escola, mais reconhecimento ao profissional de educação física, enfim, outras questões que vocês podem abordar. Vou começar com o Amauri, que está muito quieto lá, sem falar nesta noite de hoje. Amauri, você pode falar a respeito disso? Amigo, é um assunto bem complexo, né? Que nem nessa pergunta aí. Quero deixar o registro, um grande abraço aí. Tu citastes a professora Rosane Sanzovo, foi a professora do primário do Lourdes Lago, a pessoa que incentivou muito as meninas a começarem a jogar futebol lá, e foi revelado muito atleta. Tem que agradecer muito. E fazendo esse link aí, eu acredito muito em 2 pontos, que o profissional de educação física na escola e o da escola, que tem que ter uma maior motivação através das aulas de educação física e ter um olho clínico realmente para poder encaminhar esses alunos para o esporte extra classe, para desenvolver extra classe as outras atividades. O Matheus citou o exemplo lá de Portugal. Eu também quero referendar que acredito muito que falta diálogo, falta alinhamentos para que se seja feito um esporte escolar com mais qualidade, com mais mãos, né? E com mais cabeças, para que se alinhe essa questão da valorização e, em consequência, mais revelação de talentos, né? A gente tem bastante, mas nesse lado da educação física a gente precisa dialogar e melhorar muito ainda. E na questão do esporte escolar extra classe, que é desenvolvido depois do horário da educação física, eu acredito que o principal ponto seja criar, ou voltar a criar, como existia antigamente, políticas públicas voltadas para incentivar o profissional de educação física para trabalhar da escola, né? Professor da escola, a trabalhar essa parte extra classe, que é um desenvolvimento do que o Matheus colocou lá na primeira fala, no primeiro bloco, o desenvolvimento das habilidades específicas para cada modalidade daí. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Gostaria de ouvir mais uma vez aí, rapidinho, agora o Jefferson Ramos Batista para a sua posição final em relação a este tema que nós elencamos há instantes atrás. Jefferson, por favor. Eu concordo com a Mauri, essa dificuldade ela se torna cada vez mais evidente a partir do momento que o esporte ele acaba se distanciando um pouco da educação, né?
Então, são situações que precisam estar bem alinhadas, né? E aí, como eu citei na minha primeira fala, nós não podemos ficar à mercê de decisões individualizadas, né? Que a cada governo que se troca, ou que a cada gestão na própria escola, venha alguém com decisões contrárias do que aquilo que se está desenvolvendo, né? Então, a gente vê projetos consolidados aqui, como o de Criciúma, como o de Chapecó, como o de Concórdia, né, Bina? Como o de Caçador, como a própria professora Marilei lá, dentro das limitações dela, mas ela procura desenvolver o futebol feminino lá na cidade de Anita Garibaldi, né? E a gente tem tantas outras referências aqui no estado de Santa Catarina que acaba sendo um estado que, de forma muito positiva, que, claro que alavancado pela FESPORT, que contribui muito com esse processo. Por que contribui? Porque essa própria realização dos eventos, ela contribui muito para o esporte ele aconteça de forma municipalizada, né, Bina? Hoje tu não consegue ter uma estrutura dessa, Mauri, sem ter o apoio do teu município, né? Então, o apoio ele se torna cada vez mais evidente, com bons materiais de treinamento, com uma bolsa de estudo, né? Com um incentivo para o profissional de educação física, com um bom transporte, com uma boa alimentação. O esporte, então, ele acaba englobando todo esse processo, que não é uma coisa simples. Não é simples, não é? Claro que não. Mas a gente precisa, cada vez mais, se unir para que a gente possa ter esse poder de convencimento. Convencer o diretor da escola que eu preciso fazer a minha equipe para disputar uma competição, que eu preciso fazer com que o meu aluno ele esteja estimulado para ir na aula de matemática, né, Matheus? Que ele possa assistir uma aula de inglês, que ele possa assistir, porque lá eu vou poder cobrar dele essa característica. Tu vai bem no esporte, mas tu precisa ir bem na escola, certo? Tu não vai ser um atleta, tu vai ser um indivíduo com caráter, com estudo, que tu possa construir uma família no futuro, que tu possa oportunizar, como a Bina faz, como o Amauri faz, que eles possam oportunizar que novas pessoas, que novos atletas possam estar oxigenando o projeto de vocês. Então, isso é a minha fala. Então, essa dificuldade ela é constante. A gente precisa construir isso constantemente. Através do quê? De boas falas e de boas conversas como essa que nós estamos vivenciando hoje. Bom, por falar em boa conversa, eu acho que vai ser muito difícil, mas eu acredito muito nela para ela acrescentar algo mais às belas palavras ditas pelo Jefferson Ramos Batista. Sabrina, penso que você deve compartilhar de muito o que disse o Amauri e o Jefinho também, e você deve acrescentar muito com a sua experiência. O que falta, o que precisa ser melhorado, que ambiente é esse que nós estamos vivendo no esporte escolar para darmos uma guinada, minha cara Sabrina. Então, Júlio, acho que os dois aí completaram bem, né, o que a gente está faltando, mas é como o Jefferson falou, né, a gente precisa da educação e o esporte trabalhando junto. Eu acho que isso não tem como fugir, porque nós precisamos não formar simples atletas, mas grandes cidadãos. Então, volto a falar que a gente conseguiu desenvolver um projeto dentro da Secretaria de Educação aqui de esportes, e que está dando muito certo. A gente está fazendo no contraturno escolar das crianças. Então, as crianças vão para a aula normal, e o que o Jefinho acabou de falar, de cobrar dele ter notas boas para poder participar, isso acaba ajudando dentro da sala de aula também. Daqui a pouco tem alguém bom no xadrez, mas ele vai ter que ter notas boas para poder participar da escolinha de xadrez. Então, acho que isso, mas mais que a gente vê em questão das políticas públicas, acho que a gente toda a vida depende, se o prefeito vai gostar do esporte, se o governador vai gostar do esporte, então isso acho que faz muita diferença. A gente precisa de algo para consolidar um trabalho que dê resultado, sabe? Então, acho que minhas palavras seriam isso, já bastante conversas aí. Obrigada. Muito bem, olha, vou confessar que dos 4 convidados na noite de hoje, o que menos tenho contato é justamente com o Matheus.
eu gostaria de ouvi-lo. O Jefinho trabalha no governo, é funcionário público estadual, a Bina também é funcionária da Prefeitura de Santa Maria da Imperatriz, é isso, é servidora pública, exemplo também da Maria Jordã, lá no oeste do estado. Me parece que o Matheus está de fora olhando como as coisas funcionam. Que olhar você tem para o pensamento de cada um desses três que acabaram de falar aí, meu caro Matheus? Eu acho que a gente conseguiu nessa noite somar bastante conteúdo, né? Eu acho que agregou coisas às pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que às vezes as lives ou as palestras elas não têm essa capacidade de alcance, né? E hoje eu dentro de Santa Maria eu estou conseguindo, Santa Maria da Imperatriz com o Projeto União, eu estou conseguindo perceber algumas coisas que eu não percebia antes. E eu acho que assim eu acredito muito nas pessoas, né? Então eu tenho essa expectativa de acreditar em todo mundo. Isso parte de mim. Então eu queria fazer o convite de que as pessoas que são superiores aos profissionais de educação física que aqui falaram, que estão no topo das autarquias, digamos assim, né? Que deem voz e acreditem nos projetos, porque existem cabeças pensantes no estado muito boas, pessoas muito capazes. Eu converso com amigos que são da educação física, da rede estadual, da rede privada, enfim, eles têm boas ideias. As pessoas têm boas ideias. Falta é poder de fala, poder de concretizar isso. Não adianta nós querermos e não podermos. Fica sempre nesse contraponto, né? E o que o Amaury falou, a gente também tem que valorizar. A FCDE, a CBDE, através de eventos, proporciona isso. Talvez a gente conseguir chegar a esses eventos. Como? Às vezes a gente também tem que tirar um pouquinho, a gente sair da zona de conforto, né? Buscar acessar, contactar, buscar informação, enfim. Mas eu acho que se a gente tiver a capacidade de expor o que a gente quer falar, porque em determinados momentos o profissional de educação física ele tem essa oportunidade de fala, mas ele não consegue transmitir a informação. Eu acho que também isso é um demérito. Outras profissões a gente sabe que conseguem se relacionar melhor, talvez. Isso eu assumo como profissional de educação física, mas eu acho que a gente tem boas pessoas, profissionais com capacidade que estão, digamos assim, polarizados. E são aquelas vozes que querem falar, mas às vezes elas não conseguem. E aqui, na noite de hoje, a gente conseguiu escutar de pessoas que são tops nos seus cenários municipais, e que, com certeza, à medida que nos derem capacidade para isso, falarão e contribuirão muito mais. Eu acho que esse seria o meu recado, escutar quem quer contribuir. Eu acho que tem muita informação poderosa dentro de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado referência em várias áreas, e pode ser muito mais. A gente é latente nisso aí. Eu converso com colegas de outras unidades da federação que falam assim, cara, Santa Catarina é modelo para tudo. Eu falei, olha, se todo mundo conseguir de fato usufruir a capacidade profissional, a mão de obra que a gente tem, vai ser fenomenal, vai ser cada vez melhor. Eu acho que esse seria o meu recado. Acreditar nas pessoas de Santa Catarina. Eu acho que a gente tem capacidade para isso. Muito bem, meu caro Matheus, obrigado pelas suas palavras. E nós vamos para o encerramento do programa de hoje, sem antes conversar individualmente com cada um, rapidinho, começando lá por Chapecó, onde está muito longe o cidadão Amaury Jordan. As suas considerações finais nesta transmissão do FCDE Educacional, iniciativa da Federação Catarinense de Desporto Escolar, meu caro Amaury. Pode ligar seu microfone aí, por gentileza? Verdade. Quero deixar o meu agradecimento aqui a tudo que a Federação Catarinense de Esporte Escolar, através do antigo presidente, o ex-presidente Aurélio, desenvolveu para que fortalecesse o esporte escolar. Agora o Neco na frente, né, da federação, nosso presidente. Deixar um grande abraço para o nosso presidente da CBDE, Ora Filho, e agradecer o que eles vêm fazendo pelo desporto escolar brasileiro. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade, e quando precisar a gente está aí. Foi muito bom o bate-papo, parabéns aos meus colegas que participaram na noite, a Sabrina, o Jefferson e o grande amigo nosso Matheus, que a gente conheceu aí. Parabéns para vocês. Boa noite. Obrigado
Um abraço para você, Amaury. Obrigado pelas suas palavras e o ensinamento que nos proporcionou na noite de hoje. Bom, vou ouvir o Jefferson Ramos Batista para suas considerações finais e sei que ele reservou uma fala especial para dirigir-nos nesse momento aqui, nesta transmissão ao vivo da FCDE Educacional, Jefferson. Uma fala especial, Júlio. Vamos ver aqui. Mauri, obrigado pela parceria. Matheus, Bina, vocês com certeza desenvolvem aí na ponta grandes projetos, né? E realmente nosso estado de Santa Catarina, ele produz não só bons atletas, mas bons profissionais que estão no mercado também, né? De fato, isso acontece porque percebemos os resultados, né? Os resultados aí são cada vez mais evidentes. Queria agradecer também o convite do Caran, do Neco, ressaltar também aqui a importância do trabalho de todos na FCDE. A gente espera realmente que o esporte escolar possa chegar num nível muito bom nos próximos anos, né? A gente sabe que tem aí ações importantes sendo feitas, só pelo fato de estarmos aí conversando, discutindo, trocando ideia. Aconteceram outras lives bem interessantes também, e eu acredito que esse projeto, no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo, onde o nosso esporte, por si próprio, foi muito prejudicado com essa pandemia, muitos profissionais ainda não voltaram, né? Então, a gente pensa que podemos ter um futuro melhor aí no esporte escolar, não só em Santa Catarina, que ele não possa só partir de eventos, né? Que a gente tenha essa excelência de eventos aqui no estado, mas que possa realmente ter uma construção muito grande de perspectivas boas para o futuro. Essa é a minha fala. E mandar um abração aqui para todos que estão comentando aqui no Facebook. Agostinho Chapo, Edio Manuel, um abração para vocês. Júlio, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação, Jefferson Ramos Batista. Vamos ouvir o lado feminino nessa história, mas não, vamos deixar a Bina por último. Obrigado pela sua participação, Matheus Coelho. Foi realmente de muita valia, de muito conteúdo, muito agradecedor o seu conteúdo que você trouxe na noite de hoje. Agradecemos a sua participação e esperamos tê-lo em outras oportunidades que aqui estaremos neste canal. Obrigado para você, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, Matheus. Agradeço o convite, né? Por intermédio do Jefferson, a gente pôde conversar com o presidente Neco, o seu Aurélio, a gente também teve a felicidade de conhecer e de ter uma aproximação. Eu acho que momentos assim são fundamentais. A história diz, os Jogos Olímpicos foram reformulados a partir de boas ideias, de uma concentração de boas pessoas. E eu acho que aqui a gente tem reunido 4 pessoas, me incluo nessa, o Júlio também na parte que lhe cabe, e eu acho que o futuro pode ser promissor e a gente vai acreditar que sim. Tá? Desejo uma boa noite para todo mundo, aqueles que nos assistiram, que tiraram um pouquinho da Libertadores para estar com a gente. Valeu. Um abraço, boa noite para você também. E aí, Bina, obrigado pela sua participação. Você está em Criciúma, agradecemos muito a gentileza de participar nesta noite de hoje e desejamos sucesso, que seus projetos retomem aí nesse período de pandemia. E é o nosso desejo para todos que estão nesta transmissão desta noite e o nosso web espectador que está lá do outro lado. Obrigado, Sabrina Cassol, pela sua participação na noite de hoje do FCDE Educacional. Oi, Júlio, obrigado vocês pelo convite, né? Foi uma satisfação estar dividindo esse tempo com vocês 4 aí, né? O Jefinho, a gente conhece há bastante tempo, cruza os caminhos nessa competição. Matheus, Amaury, adversário entre as 4 linhas, mas estamos sempre batalhando aí pelo mesmo objetivo, né? Sucesso dessa galera. Então, a gente quer agradecer a todos aí que tiraram um tempinho para contribuir aí, para estar assistindo e que a gente possa trocar mais ideias aí, e como o Matheus falou, Santa Catarina tem muito para evoluir, o Jefinho também falou isso, e que a gente possa ser ouvido aí pelas pessoas que precisam acreditar no nosso trabalho, né?
que a gente pode muito mais do que se imagina. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Nós é que agradecemos. O Mauri já está colocando o pijama lá, é isso, Mauri? Que pressa é essa, cidadão? Está pagando a luz? Vai por banho já? A primeira-dama está chamando para ir dormir já? Que barbaridade. Jefferson Ramos Batista, Sabrina Cassol, Matheus Coelho, Jordan, abraço, boa noite. Obrigado pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom? Abração, boa noite, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau. Muito bem, nós agradecemos muito a participação de você, web espectador, por estar conosco até o presente momento, e a gente vai voltar a falar a respeito de esporte escolar na próxima quarta-feira, tá bom? Às 8h30 da noite nós estaremos falando e destacando o handebol na escola. Profissionais de educação física, gestores esportivos, técnicos, enfim, especialistas no handebol, estão entre os convidados da próxima live, da próxima transmissão, que acontecerá na quarta-feira da semana que vem, às 8h30, às 20h30, portanto, quarta. Mas no sábado, pela manhã, nós temos aí um desafio, né? Uma outra ação. Você fica ligado nas redes sociais da FCDE, no Instagram e também no Facebook. Nós estaremos informando as ações que estaremos promovendo no sábado pela manhã. Um desafio vem aí pela frente em mais uma ação da Federação Catarinense do Desporto Escolar. Este é Júlio Castro, em nome da FCDE e seu corpo administrativo e do esporte escolar, agradece a audiência. Muito obrigado pela interação, pelo compartilhamento dessas nossas transmissões ao longo das quase 2 horas de programa. Boa noite, gente.